onde se hospedar, onde comer, o que fazer, quais trilhas você pode fazer em Ibitipoca. Eu sou o Alfredo Costa e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês as melhores opções de onde se hospedar, vai estar no final do vídeo, também vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Quais foram os passeios que a gente fez, o que eu achei mais legal aqui dentro do parque, a minha percepção, e vocês conseguem ver minha cara de acabado, porque eu acabei de fazer só 20 km depois de quase 70 km da brincadeira de todos os dias. Então bora saber um pouquinho mais do que eu fiz. Primeiro dia, a brincadeira foi bem leve, bem suave, como quem não quer nada. Foram só 13 quilômetros, Lago Negro, Gruta dos Espelhos. Que Gruta dos Espelhos, Alfredo? Lagoa dos Espelhos, tá? Então, qual é a intenção? A intenção era a gente atacar o Pico do Peão. Só que a gente foi parando em todas as cachoeiras e todas as grutas pelo caminho. Aí, quando a gente chegou lá no Pico do Peão, o que aconteceu? Tinha uma corrente que você só pode passar até 1 hora da tarde. A gente desceu e fez uma parte do circuito das águas e foi na Ponte de Pedra também, que é bem legal, né? Segundo dia da brincadeira, agora fomos ao ataque, direto ao Pico do Peão. Então o que a gente fez? A gente começou a caminhar, então a gente já tinha passado pelas todas as primeiras grutas e fomos direto ao ataque na corrente. Chegamos na corrente. Quando a gente chegou lá, o que a gente fez? A gente pegou e foi parando em todas as grutas, em todas as cachoeiras, em todos os pontos, até chegar no Pico do Peão. E chutem quantos quilômetros foi essa brincadeira. Foram 18 quilômetros e meio. E foi muito bom, muito bom. Caminhada sensacional, a gente ficou destruído, todo mundo, porque foram 2 atividades intensas, né? Aí no terceiro dia a gente resolveu fazer um day off, sabe, aquele dia bem tranquilo, bem suave, como quem não quer nada com a vida, só para descansar no parque. E vamos lá, pensa aí, chuta um número, quantos quilômetros você acha que a gente fez no terceiro dia no nosso grupo? 7,5 km, foi bem day off, foi bem levinho, tá? Então a gente não sabia do macete do estacionamento do parque, que você tem que comprar antes pela bilheteria, só que a gente não conseguiu achar no site ainda onde compra esse estacionamento. Então quem souber, deixa aqui nos comentários que vai ajudar quem precisa também chegar no Parque da Conceição de Ibitipoca. Aí no terceiro dia foi um dia day off, como quem não quer nada, vamos ficar nas cachoeiras perto, entendeu? E bem para descansar. Aí do estacionamento, né, contando tudo, ida e volta, 7,5 km, ele estava cansado, então, day off. Aí no quarto dia, a gente já tinha conhecido muita coisa, e também foi uma pegada mais leve, foi uma pegada da Cachoeira dos Macacos. A gente ia fazer, na verdade, naquele dia, o que a gente acabou de fazer agora, Lagoa do Céu. Lagoa do Céu, onde que eu fui inventar lagoa, gente? Janela do Céu. Deve ser que eu tô cambaleado de tão cansado que eu tô. É aqui, o lábio todo branco, isso aqui é porque eu não passei manteiga de cacau. Então compre manteiga de cacau se você ficar muitos dias, tá? A gente tá aqui na hoje é quarta-feira? Hoje é quarta-feira, dia 18. Então a gente passou o carnaval todo aqui. Esse é o último dia e foi muito bom a gente ter optado em fazer a janela hoje, porque todos os dias anteriores teve 1.000 pessoas no parque, hoje teve só 300. Mas voltando pro dia de ontem, que eu tenho que terminar de contar o que a gente fez, não é isso? Então o que a gente fez ontem? A gente foi pro Cachoeira dos Macacos, foram só 9 km, também numa pegada bem de descanso, sabe? Que a gente também, vamos lá, que a gente ia fazer a janela, só que a gente acordou tarde. Na verdade, eu acordei tarde. Aí falou, não, eu acordei tarde, tá, gente? Era pra levantar 6h30, levantei 6h50, eu acho. 7, sei lá. Aí a gente tinha que chegar bem cedo no parque, porque o ideal é chegar às 7 horas pra fazer a corrente. Então a gente, na corrente lá, né? Aí o que a gente fez? A gente fez passeio dos Cachoeira dos Macacos, 9 km. E hoje foi até bom ter acontecido esse problema, né? Porque a gente conseguiu pegar a janela num dia mais vazio. Hoje, inclusive, a gente pegou um pouquinho de chuva no final, mas pareceu aquele banho de mangueira que o pessoal joga assim no carnaval, sabe? Só que aqui não tinha bloquinho, não tinha foliões, só tinha mato e árvore. É isso aqui que vocês estão vendo, ó. Tinha isso daqui. Aí o que aconteceu? Nesse último dia agora, a gente fez janela. Gente, eu tô morto, eu tô destruído, tá? Foram 19 km hoje, 19 km. O tempo da brincadeira do rolê foi 8 horas, tá? E o tempo da caminhada
que foi o tempo que a gente ficou andando contínuo, 4 horas e meia. A gente não ficou andando 4 horas e meia sem parar, tá? A gente andava um pouco, aí na janela geralmente você anda bastante, descansa um pouquinho em poucas grutas, né? Então o cruzeiro, onde tirou uma foto, aí descansou 5 minutos ali só para tirar foto, as outras grutas, que a gente foi num ritmo bem pesado, bem forte para chegar na janela cedo. E a gente descansou na cachoeira que tem bem próxima e ela é linda, linda, linda. Aí lá a gente almoçou, que levou lá o lanche e tudo mais, um cafezinho, comeu por lá, tá? Aí foi 19 km. E uma coisa muito legal também desse dia e da janela é que você faz uma rota circular. Então no Wikiloc, vou deixar em algum lugar por aqui, você vai ver que é um círculo que você faz. E é muito maneiro. Então eu vou ter que somar quantos quilômetros foram. Eu acredito que foi mais ou menos uns 70 quilômetros no carnaval, tá? Foi todos esses dados que eu falei, eu não somei quanto que deu, mas eu tô achando que é mais ou menos isso, foi a brincadeira do carnaval. E me fala aí, como que foi o seu carnaval? Quantos quilômetros você andou? Quantos blocos você curtiu? Em qual cidade você curtiu? A gente curtiu aqui em Conceição do Ibitipoca, bonezinho de Ibitipoca, bem turista, né? Minas Gerais. Então fica a dica. E quais são as principais dicas para quem quer vir para Ibitipoca? A primeira é: compre o ingresso do parque com antecedência, porque essa é uma coisa excelente que o parque faz, que é limitar apenas 1.000 ingressos por dia. Então o parque ele fica cheio, mas é um cheio vazio, que você consegue aproveitar as cachoeiras. Então nas cachoeiras que você vai, tem, sei lá, 10 pessoas, 12 pessoas, que tem muita cachoeira, e o parque, segundo o ChatGPT, tem 1.500 hectares, tá? E eu não conferi se a informação é verdadeira. O ChatGPT às vezes erra, né? Mas dá pra ter uma ideia do tamanho do parque aqui, como o bichinho é grande. Também tem os passeios de quadriciclo, a gente não fez nenhum, tá? A gente foi na pegada mesmo da caminhada. Então, qual é a dica? Compre o ingresso com antecedência no parque, tá? Paga mais ou menos R$ 35. Eu não sei quanto que é porque eu sou guia cadastro, aí eu não pago ingresso, tá? Que mais? Mas eu não vim a trabalho, eu vim a passeio com um grupo de amigos e a gente estava aqui fazendo um reconhecimento e eu estou avaliando se eu vou trazer para a empresa que eu trabalho aqui também ou não, tá? Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que isso aqui é muito legal, é muito bacana. E uma outra dica, se você quiser viajar e conhecer algum lugar muito bacana também, eu digo para vocês o trekking dos Lençóis Maranhenses. Tem uma empresa chamada Rolê das Trilhas que ela consegue proporcionar essa experiência para vocês, que eu vou deixar o link aqui embaixo da agência, tá? Também tem roteiros de 3, 4, 5 dias, você consegue andar 40 km, 50 km, 60 km, dá para fazer uma parada insana também como essa daqui. Essa daqui é vegetação, é mata, é floresta, é uma coisa linda, e lá é um deserto de areia, é o maior deserto úmido do planeta, com várias lagoas, com vários banhos. Então, se você for comparar as duas experiências, elas são parecidas em termos de organização, né? Porque aqui você, no caso do peão, você consegue ir parando nas cachoeiras ao longo do caminho até chegar no peão. E lá você vai parando nas lagoas. A quilometragem do trekking lá dos Lençóis é bem menor do que a quilometragem aqui do parque, né? Desse parque daqui em si. Mas é lindo e é fantástico e você dorme lá no parque. Aqui eu não dormi no camping, tá? Mas também era uma opção, se você quiser dormir no camping. Também tem a opção de estar alugando pousada também, que é bem bacana. Eu vou deixar aqui embaixo um link que você consegue estar vendo disponibilidade, preço de pousada. E eu achei uma que foi no preço assim sensacional para carnaval, tá? Eu acho que foram 5 dias, só meio quantos dias que eu fiz. Eu vou deixar na tela, tá? Mas sei que foi bem baratinho, eu paguei só R$ 1.000 para ficar num quarto lá, numa casa. Então foi um quarto ali comigo e um quarto com um camarada que ficou do lado, também pagou 1.000. Aí ficou 2.000 a casa toda. Um casal de amigos ficou numa outra casa, tá? Também pagaram R$ 1.000 para poder fazer ali a brincadeira. E eles ficaram num quarto só para eles, para os 5 dias de carnaval. Então, se você for olhar, dá mais ou menos, acho que é R$ 200 a diária. Cara, isso é muito barato. É bem estruturado, bonitinho. Então, eu também estou deixando essa dica para vocês de lugar de onde se hospedar em Ibitipoca. E eu fiquei devendo para vocês a dica de onde comer. Não foi isso?
Então a gente achou 2 lugares. Sabor Mineiro, você come à vontade por R$ 35, é isso mesmo. E não é à vontade igual no Rio de Janeiro, que você bota o prato ali e você não pode repetir. Lá não, você pode comer quantas vezes quiser, quantos pratos quiser. Você pode bater aquele prato de 3 pedreiros que acabaram de bater uma laje, né? Você bateu 3 lajes ali, você consegue estar comendo ali à vontade. E você só pode pegar 2 proteínas, tá? Ou 2 carnes, ou 2 misturas, depende de qual estado você tá, e você fala isso de uma maneira diferente, não é isso? E lá é bem bacana, os passarinhos passando, ó. Não sei se vocês conseguem ouvir por causa do microfone de lapela, mas é uma revoada, eles estão voltando aqui, é bem legal. Continuando, né, onde comer, tem esse Sabor Mineiro, que ele é bem barato, ele fica em frente, se não me falha a memória, do Montanhês. Mas é só botar no GPS, é Sabor Mineiro. E ele fica aberto até às 6 horas da tarde. Então 6 horas da tarde é o último horário que você pode estar indo lá comer. Caso ele tivesse fechado, é o restaurante da Marta. Gente, eu não gostei. R$ 37, também come à vontade. Lá a proteína é liberada para você pegar quantas proteínas você quiser. Mas o arroz eu achei ele ruim. O aipim tava até bom, mas eu não gostei desse da Marta, tá? Se você quiser pagar barato, PF, você vai. Do nosso grupo de amigos, que eram 4 pessoas, 2 gostaram, 2 não gostaram. Eu fui um que não gostei. Então é meio a meio, tá? Mas o Sabor Mineiro tem bastante comida, bastante variedade. Todo mundo gostou, é baratinho, é excelente. Então é uma dica aí de onde tá pagando barato em comida. E se você quiser pagar um pouco melhor, aí tem excelentes opções ali pela cidade, é só você dar uma pesquisada. E comi também em 2 pizzarias muito boas, com pizza muito bacana também. Pizzaria, cara, eu vou ver o nome, vou deixar na descrição também, se eu esquecer, mas eu acho que foi a Imperial, que foi a que estava aberta, a única que estava aberta quando a gente chegou, que era quase meia-noite. Aí foi a última a fechar, a gente comeu lá a pizza, pizza a lenha também, muito gostosa. Eu não filmei que tava morrendo de fome e de cansaço, mas eu deixo a dica aqui pra vocês, tá? Então eu espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima, pessoal. Forte abraço a todos. Não esqueça de seguir, compartilhar, indicar pra todos os seus amigos. E bora trilhar, bora se exercitar, bora viver mais, ter mais longevidade, cuidar do nosso corpo e envelhecer com saúde. Salve, salve a todos, forte abraço. Seja você, seja rolê das trilhas.